A paz do Senhor Jesus, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos continuar aqui o estudo do livro de Jeremias. Hoje é o capítulo de número 50, de 40 e, oh glória, 6 versículos, né? Título: Profecia contra Babilônia. Nós vamos ver aqui, irmãos, o que Deus vai continuar falando aqui. A gente sabe que o profeta Jeremias, né, enviado do Senhor, vem nos capítulos anteriores, né, que está escrito na palavra de Deus, trazendo uma palavra, né, de repreensão, até mesmo de restauração, de arrependimento, para que as nações se arrependam do mal que elas fazem, para buscarem o Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Jesus está falando conosco, irmãos, nesse livro tão maravilhoso que vem para nos despertar, amém? Vamos estar lendo aqui de 10 versículos aqui, explicando, até a gente chegar no último versículo, para a glória de Deus, amém? Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir, alvorai um estandarte, fazei ouvir, não encubrais, dizei, tomada está a Babilônia, confundido está Bel, espatifado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos, quebrados estão as suas imagens. Merodach era o deus que eles veneravam lá, uma entidade maligna. Versículo 3. Porque subiu contra ele uma nação do norte. Irmãos, se vocês lembrarem lá de Daniel, aquela visão da estátua, ia vir também do norte uma vara de correção para a Babilônia. Quem são? Os medos e os persas. Nós vamos chegar, né, daqui, quem sabe um mês e meio, não sei, Deus sabe, no livro de Daniel, irmãos, e a gente vai chegar nessa parte. Não vou agora entrar nesse detalhe não, e a gente vai aprofundar ali, irmãos. Você vai ver cada significado da parte de cada estátua, e isso trazendo para os dias nossos hoje, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Então, a repreensão da Babilônia ia vindo do norte, dos medos e dos persas ali. Continuando no versículo aqui, ó. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 3. Que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite, tendo os homens como os animais fugiram e se foram. Versículo 4. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, e ele, os filhos de Judá, juntamente andando e chorando, virão e buscarão o Senhor seu Deus. Olha, irmãos, que profecia que ia se cumprir. Olha que fala que o versículo 4 final, ó. Os filhos de Israel virão, ele e os filhos de Judá, juntamente andando, chorando, virão e buscarão o Senhor seu Deus. Vai ter um remanescente que vai voltar, irmãos, e vai voltar para o Senhor. Aleluia. 5. Pelo caminho de Sião, perguntarão eles, ali voltarão os seus rostos, dizendo, vinde e unamo-nos ao Senhor, numa aliança eterna que nunca será esquecida. 6. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores se fizeram errar para os montes, desviaram de montes para outeiro, andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Olha, irmãos, os líderes nessa época foram a pedra de tropeço para o povo errar. Irmãos, vivemos dias hoje assim, irmãos, que a liderança que Deus um dia chamou, escolheu, nomeou, hoje está se corrompendo, irmãos, por vários motivos. Está fazendo o povo se desviar do caminho do Senhor. Irmão, isso é muito sério. Nada vai ficar, irmão, sem que Deus cobre. Irmão, pessoas vão ser cobradas aqui nessa terra, e se não se arrependerem, vão passar a eternidade longe de Jesus. Isso é muito sério. Versículo aqui, agora é o 7. Todos os que acharam os devoraram, e os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, sim, o Senhor, esperança dos seus pais. 8. Fugir do meio da Babilônia, sair da terra dos caldeus, sede como os bodes diante do rebanho. 9. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela, e dali será tomada, suas flechas serão
como as de valente. Herói nenhum tornará sem efeito. 10. A Caldeia servirá de presa. Todos os que saquearam serão fartos, diz o Senhor. Irmãos, mesmo Nabucodonosor, irmãos, dando a entender pela Bíblia que ele vem se chamando servo do Senhor, né? Há uma conversão na vida de Nabucodonosor. O seu filho continua por muito tempo reinando, irmãos. A história fala isso, irmãos. Mas a correção vem dura sobre a Babilônia, irmãos. A gente vê a história dos medos, dos persas, entram e devastam a Babilônia, irmãos. Aquele império grande, irmãos, que naquela época era uma maravilha do mundo, grande. Irmãos, quando a gente chegar no livro de Daniel, irmãos, a gente vai falar um pouco sobre Alexandre o Grande, né? Tem documentários, filmes que ele entra na Babilônia, irmãos, mostra a cidade. A gente vê assim, numa projeção feita assim no computador, era algo lindo, magnífico, irmãos. Mas todo aquele império que parecia, aquele exército que parecia invencível, o Senhor disse que ia cair, caiu, irmãos. Não há nada, ninguém, nem o próprio inferno, irmãos, que pare na frente do Senhor, que o Senhor não faça cair por terra. Irmão, se é dele, creia, acredite, confie que o Senhor é fiel. Aleluia. Versículo 11 em diante, irmãos, fala assim, ó: porquanto vos alegramos e vos regozijaremos, ó saqueadores da minha herança, porquanto vos enganadores como novilha, no pasto magistrates como touros. Será que, muito confundida, vossa mãe ficará envergonhada, e que vos deu a luz? Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor não será habitada, antes se tornará total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará, assobiará por todas as suas pragas. 14. Ordenai vós contra a Babilônia ao redor todos os animais. Aleluia. Atirai-lhe, não poupará as flechas, porque pecou contra o Senhor. 15. Gritai contra ela ao redor, e ela já se submeteu. Caíram uns fundamentos, então estão derrubados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, assim farei. 16, irmãos. Arrancai a Babilônia, o que se semeia, o que se leva, a foice no tempo da seca, por causa da espada aflitiva, virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Então os irmãos veem aqui, irmãos, que a destruição da Babilônia ia ser grande. Ela se voltou contra o Senhor, pecou contra o Senhor, e o Senhor cobrou dela, irmãos. Dura essa é a queda da Babilônia. Se a gente meditar e for lá em Apocalipse, quando fala também de uma parte lá da Babilônia, nós vamos ver que o final da Babilônia vai ser terrível, irmãos. E os que tiverem dela. A Bíblia chega a dizer: povo meu, sai da Babilônia. Povo meu, nos dias de hoje, não se misture com a Babilônia. Não faça aliança com a Babilônia. Que quem fizer, irmãos, a paga vai ser dura. O 17 em diante, irmãos, tem aqui um título que fala assim, ó, restauração de Israel. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler do 17 ao 27. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões afugentarão. O primeiro devorá-lo foi o rei da Síria. E por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Lhes quebrou os ossos. 18. Porquanto assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. E farei tornar Israel para sua morada, e pastará no Carmelo, e em Baçã fartar-se-á a sua alma no monte Efraim e Gileade. 20. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu os deixar. Oh, aleluia! 21. Sobe contra a terra de Merataim, sim, contra ela, contra os moradores de Pecote. Assola inteiramente, destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo o que já mandei. 22.
estrondo da batalha já na terra de grande destruição. 23. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. 24. Laços te armei, também fostes presa, ó Babilônia, e tu não soubeste, foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremetestes. 25. O Senhor abriu o seu depósito e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. 26. Vinde contra ela dos confins da terra, abriu os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas, destruía todo, nada fique de sobra, matai todos os novilhos, desde a matança sai deles, porque veio o seu dia, o dia do seu castigo. Então, irmãos, os irmãos vê que Deus vem uma palavra aqui, futura e presente para esse dia, falando da Síria, quando teve aquela primeira invasão ali na terra de Israel, ali em Judá, irmãos, e Deus usa o próprio Nabucodonosor para ir ali ser uma vara de correção para a Síria, irmãos. Porque do mal que a Síria fez para o povo de Israel. Só na época de Jeremias, não, irmãos. Se for pegar toda a história da Síria, irmãos, no tempo do povo judeu, irmãos, fizeram barbaridades. E Nabucodonosor foi a vara que Deus usou para repreender ali. Irmãos, para castigar a Síria. Agora ia vir do norte também o castigo para Nabucodonosor, por causa de tanta maldade que eles fizeram, irmãos. Ah, irmão, nada passa oculto aos olhos do Senhor, irmãos, que é como chama de fogo. Aleluia. Vamos ler aqui agora do, glória a Deus, do 28 ao 37, né? Eis a voz dos que fugiram, escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em si uma vingança do Senhor nosso Deus, a vingança no seu tempo. Convocai Babilônia, os flecheiros e todos que armam arcos, acampai contra ela ao redor, ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo que fez, fazê-lhe, porque ouve-se arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, todos os seus homens, guerra serão desarraigados. Naquele dia, diz o Senhor, eis que eu sou contra ti soberbo, diz o Senhor dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que de castigar. Olha, o tempo de castigo. Então tropeçará o soberbo, cairá e ninguém haverá que o levante. Porém, fogo nas suas cidades, a qual consumirá todos os seus arredores. Castigo sobre a Babilônia. 33, e tem um título, irmãos, a redenção de Israel. Assim diz o Senhor dos exércitos, os filhos de Israel, os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, todos os que levaram cativos retiveram e não quiseram soltar. Mas o teu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos, seu nome, certamente pleiteará a causa deles, e a sua também, meu irmão, em nome de Jesus, para o descanso, a terra inquietar os moradores de Babilônia. 35. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, sobre os moradores de Babilônia, sobre os príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes e desfalecerão. A espada virá sobre os seus cavalos, sobre os seus carros, sobre a mistura dos povos que está no meio dela. Tornar-se-ão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros, serão saqueados. 38. Cairá a seca sobre suas águas, secarão porque uma terra de imagem esculpida pelos seus ídolos, andando enfurecidos. 39. Por isso habitarão nela as feras do deserto, como os animais selvagens das ilhas também habitarão nelas. Avestruzes nunca mais será povoada, nunca será habitada, de geração em geração. 40. Como quando Deus subverteu a Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará e morará ali, nem filho do homem. Irmãos, o castigo ia ser duro. Não ia ter ninguém mais morando naqueles palácios, naquela maravilha que era do mundo dessa época, irmãos. Deus ia fazer chegar a nada. A nada, irmãos. Irmãos, Deus não é mau, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E a palavra de Deus fala que o reino da coisa é cair na mão do Deus vivo. Irmãos, do 41 ao 46, nós encerramos hoje o capítulo 50 para a glória de Deus. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação, muitos reis se levantarão de extremos da terra. Armar-se-ão de arco, lance, e eles são cruéis, não tem piedade. A sua voz bramará como o mar, sobre cavalos cavalgarão, todos os postos em ordem, como um homem para
batalha contra ti, ó filha da Babilônia, ó rei da Babilônia, ouviu a sua fama e desfalecerão. As suas mãos, a angústia apoderou dele, como dos que está de parto. Eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, porque num momento farei correr dali, que é escolhido, que porei sobre ela, porque quem é semelhante a mim, quem fixará o tempo, e quem é o pastor que poderá permanecer perante mim? 45. Porquanto ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia, os seus desígnios, que intentou contra a terra dos caldeus, certamente os pequenos do rebanho serão arrastados, certamente ele assolará as suas moradas sobre eles. 46. O estrondo da tomada da Babilônia estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Irmão, caiu quem era altivo, soberbo, se achava que era grande, que ninguém abateria. O Senhor dos exércitos é a nossa força. O Senhor dos exércitos cavalga e vence a batalha por nós, irmãos. O povo de Israel errou, pecou, mas Deus queria que eles voltassem para ele de todo o coração, convertesse dos maus caminhos, que ele ia sarar a terra. Mas o povo da Babilônia, irmãos, que foi mal, que abusou, que fez barbaridades contra o povo de Deus, irmãos, aqui nessa profecia ia ser punido duramente, irmãos, pelos medos e os persas. Meu irmão, você está aí, você se afastou do Senhor, você está vendo o vídeo pela primeira vez, deixe Jesus ser o Senhor da tua vida. Peça perdão a Ele, volte para Ele. Tá todos contra mim. Seja do Senhor agora, que Ele vai abater todos os seus inimigos, Ele vai te ajudar, Ele vai entrar nessa guerra com você e vai entrar nesse barco que vai aquietar os ventos, a tempestade, e vai ver bonança. O povo de Deus aqui, irmãos, precisou passar por um exílio de 70 anos para aprender isso. Não queira a gente passar, irmãos, por um deserto que nós estamos entrando, que nós estamos buscando, que nós estamos desobedecendo, mas sirva ao Senhor, peça misericórdia para Ele, que Ele vai ter misericórdia da sua vida. Louvado seja Deus, e vai te perdoar, e não vai se lembrar mais de nenhum pecado, nenhuma falha. Você é dele, aleluia. Amém, meu querido? Aqui o capítulo 50 encerrado, que Deus te abençoe e te guarde. Meu querido irmão, deixa aí o joinha, nos ajude aí para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus.